Olá, eu sou a Cabo Camila Malaguti e hoje nós vamos para a nossa terceira aula de norma regulamentadora, parte 1. Nossos objetivos: conhecer e compreender a NR6, EPI, SCPI e CA, relacionar a NR6 com o CBMERG. Listar, descrever, definir, identificar, indicar e explicar as responsabilidades do empregador, as responsabilidades do trabalhador, as características de um EPI, as características do CA e promover uma mudança cultural sobre o EPI. A NR6 na íntegra, sem os anexos. O que significa EPI? EPI é equipamento de proteção individual. EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaça de segurança e à saúde no trabalho. Então, o que seria o EPI? É todo aquele equipamento que a gente usa de forma individual e ele é usado para amenizar os riscos. Ele não anula a possibilidade de um risco, mas ele consegue amenizar os riscos suscetíveis no nosso ambiente de trabalho. Um exemplo é a luva. É um EPI de uso individual. Cada militar tem que ser o seu, tem que ter o seu. Luva, capacete, seria um EPI, capa de aproximação, bota, óculos, protetor auricular, todos esses materiais são EPIs de uso individual. E o que significa EPCI? Equipamento conjugado de proteção individual. O SCPI é todo elemento composto por vários dispositivos que o fabricante tem associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis. Então, o próprio nome já diz, é um equipamento conjugado, ou seja, é como se nós reuníssemos todos os equipamentos individuais em um só. Só que isso não seria possível, então tem determinados equipamentos que a gente consegue fazer isso. Um capacete com protetor de nuca, um capacete com protetor visual, um capacete com proteção auditiva. Nós vamos ver uns exemplos à frente. Esse capacete, por exemplo, ele tem o protetor visual, que seria essa viseira, o protetor auditivo e a proteção de nuca. Sem contar que ele tem a proteção da cabeça, que seria o próprio capacete. Eu tenho um outro exemplo também, que é usado pelo CBMERG e pelos militares da ambulância, que é esse capacete aqui. Ele tem a proteção da cabeça e o protetor visual. Então, ele é considerado uma EPCI, que é um equipamento de proteção, só que ele é conjugado. Então, tem mais de uma proteção em um só equipamento. Então, dando continuidade aqui na instrução da NR6, parte 1, a gente vai fazer a leitura da NR6 e aqui não tem muito para onde fugir, infelizmente. É um pouquinho maçante, é um pouquinho chato. A gente tentou dividir algumas partes para ficar mais dinâmico, mas ainda assim a gente não tem como fugir dessa leitura, tá? Então, vamos lá no item 6.2. O equipamento de proteção individual de fabricação nacional ou importada só poderá ser posto à venda ou utilizado com indicação do certificado de aprovação, CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. Ou seja, o equipamento de proteção individual, o EPI, ele tem que conter algo que a gente chama de CA, como diz aqui, o certificado de aprovação. Nós vamos falar melhor dele mais para frente, outros itens da nota, mas o senhor já tem conhecimento a partir desse momento, toda vez que a gente falar de CA, certo? E aí, quem emite esse CA é o órgão específico do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, geralmente, Inmetro, Anvisa, entre outros órgãos relacionados ao Ministério do Trabalho e Emprego. Ok? A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. A. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. B. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. E C. Para atender situações de emergência. Ou seja, quando
que o empregador tem que oferecer o EPI ao empregado. Tá? É isso que quer dizer esse item. Então, são essas três situações. Então, que é a primeira, que diz que existe o risco na cena, certo? E não existem medidas que consigam conter ali, eliminar os perigos ou minimizar os riscos, certo? Então, você tem que utilizar o EPI. Esse é o primeiro momento no cenário de trabalho. O B quer dizer que existe o trabalho executando ali, está sendo executado, mas as medidas mitigatórias ainda estão acontecendo. Então, você tem que utilizar o EPI enquanto isso. E C, para atender situações de emergência, que é o caso do CBMERG, certo? Lembrando que, para a gente poder fazer uma contextualização, o CBMERG, ele não segue a NR6. Isso a gente tem que deixar bem claro. A NR6 serve para a gente, para o CBMERG, como um parâmetro. É algo que a gente pode se adequar, é algo que a gente tem que seguir, certo? Porém, nós não seguimos, porque ela diz respeito especificamente ao trabalho civil. Okay? Nós somos um trabalho militar, específico de emergência. E aí, essa norma aqui já diz, né? Aqui, se a gente fizer essa contextualização, esse parâmetro, nós seguimos especificamente nesse item. Ou seja, nós temos que utilizar o EPI, o CBMERG tem que nos fornecer o EPI e nós temos que usar o EPI porque nós atendemos situações de emergência. Ok? 6.4. Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional e observado o disposto no item 6.3, o que nós vimos no slide anterior, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPIs adequados, de acordo com o disposto no anexo 1 desta NR. Ou seja, o EPI tem que ser específico, nós vamos abordar melhor ele na próxima instrução, certo? Mas ele tem que ser específico para aquela atividade. Ou seja, se eu precisar usar uma luva, não adianta eu utilizar uma luva que não seja específica por risco. Ou seja, exemplificando, se eu tiver que enfrentar um risco térmico, por exemplo, um incêndio, eu preciso de uma luva, certo? Mas eu não posso utilizar qualquer luva, eu tenho que utilizar uma luva específica para riscos térmicos. Perfeito? E aí, no anexo 1, que a gente vai ver na próxima instrução, nós vamos abordar melhor sobre isso daí. 6.5. Compete ao serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a famosa CIPA, e trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. Ou seja, existe um serviço específico que vai instaurar uma comissão para aquela atividade e eles vão estudar aquela atividade. Então, baseado naquilo ali, eles vão ver quais são os perigos existentes, quais são os riscos provenientes desse perigo, quais são as partes do corpo afetadas, e toda a atividade está sendo envolvida para elaborar quais são os EPIs necessários, certo? E aí, no CBMERG, nós não temos esse tipo de obrigação. Quem faz isso? Então, geralmente são as atividades especializadas, os complexos, as unidades de ensino, ficam no complexo de ensino, os próprios órgãos do Estado Maior. Então, fazendo esse paralelo, fazendo esse estudo, eles realizam, né, esse intercâmbio, esse contato, e aí promovem o EPI necessário. Lembrando que a aquisição especificamente é feita pela DIGAL. Ok? 6.5.1. Nas empresas desobrigadas a constituir o SESMIT, que é o serviço que nós vimos no slide anterior, cabe ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco, mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado e trabalhadores usuários. Ou seja, como a gente já fez o paralelo anteriormente, nós não temos a obrigação de ter o SESMIT, certo? Esse serviço, então a gente faz esse contexto, essa escuta, essa comissão de forma com outros órgãos, ou seja, unidades especializadas, unidades de ensino e órgãos do Estado Maior. Agora nós vamos falar um pouco das responsabilidades
que no nosso caso seria o CBMED. Cabe ao empregador quanto ao EPI. Eu vou falar tudo, depois eu explico os itens. Adquirir o adequado ao risco de cada atividade, exigir seu uso, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação de cada material. Então, o CBMED vai adquirir o adequado ao risco de cada atividade, ou seja, ele vai providenciar cada EPI adequado ao que a gente fará uso. O incêndio, a capa de aproximação, um corte de árvore, um capacete, e exigir o seu uso. Para cada atividade, nós teremos que usar o EPI adequado e usar sempre. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança do trabalho. Ou seja, fornecer o que é aprovado e o adequado para cada atividade. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Nós vamos procurar sempre fazer instruções para orientar o uso adequado para cada EPI e treinando cada um. E a guarda e a conservação, ou seja, não deixar exposto ao sol materiais que não podem ser expostos ao sol, não limpar com álcool viseiras, para não danificar o EPI. Continuando, que ainda é função do empregador, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Ou seja, danificou o EPI, danificou o material, vamos substituir imediatamente para que não fique fazendo uso de material danificado, porque assim que isso acontece, o material não faz o mesmo efeito, o EPI não cumpre o mesmo efeito que ele deveria. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Como eu falei no slide anterior, fazer a higienização correta do EPI para não danificar ele. Comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada. Ou seja, observou qualquer irregularidade, rachou, trincou, quebrou, soltou uma tira, o que for, a gente tem que ser comunicado para que faça a comunicação ao Ministério do Trabalho e Emprego para que a gente faça a reposição do novo material. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotado livros, ficha ou sistema eletrônico. Toda vez que o material for dado ao empregado, a gente procura botar em livro, em fichas, ou até mesmo no sistema eletrônico, que a gente está disponibilizando aquele material para determinada atividade e para determinado militar, para que a gente tenha um controle sobre isso. Agora a gente vai falar das responsabilidades do trabalhador, ou seja, todos nós que estamos na atividade fim e na ponta, propriamente dito. Cabe ao empregado quanto ao EPI, usar utilizando apenas para a finalidade que se destina. Ou seja, vamos cortar uma árvore, então usaremos o capacete para o corte de árvore. Vamos para um incêndio, vamos usar a bota de incêndio. Então a gente deve usar o EPI destinado àquela finalidade, para que a gente não venha danificar o material em outra atividade. Outro exemplo também, vou usar um capacete que eu falei nos slides anteriores de salvamento para pH, num corte de árvore, num salvamento em altura. Não, então a gente tem que usar o EPI destinado para cada finalidade. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. Então, cada um de nós que recebe o material, a gente deve nos responsabilizar pelo material, guardando, conservando, limpando. Então, cada um de nós tem essa responsabilidade. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. Como foi dito acima, qualquer dano que venha a ser causado ao EPI, qualquer coisa que achar que não está de acordo com o EPI, comunicar para que a gente faça a nova reposição. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Como a gente falou antes, usar cada EPI destinado para cada finalidade.
incêndio, para uma outra coisa, a não ser que ele seja para uso para ambas as atividades. Fora isso, não podemos fazer o uso. Dando continuidade, vamos falar das responsabilidades do fornecedor. Então, 6.8.1. O fabricante nacional ou importador deverá: a. Cadastrar-se junto ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Aí tem um exemplo aqui, né, que é a Delegacia Regional do Trabalho. B. Solicitar a emissão do CA. C. Solicitar a renovação do CA quando vencido o prazo de validade estipulado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Ou seja, aqui já fala o que o fabricante do equipamento vai ter que fazer para se enquadrar nos padrões de qualidade que a gente utiliza aqui como parâmetros, ok? Então a gente não pode comprar simplesmente um equipamento de qualquer um, de qualquer forma. Existe um padrão que tem que ser atendido, ou seja, ele tem que passar por testes, tem que ter um certificado, porque se acontecer algum problema a gente tem a quem recorrer. Então existem uma série de burocracias que têm que ser seguidas por uma questão de segurança, perfeito? Então, requerer novo CA quando houver alteração das especificações do equipamento aprovado, responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI, que deu origem ao certificado de aprovação, CA, comercializar ou colocar à venda somente o EPI, portador de CA. Mais uma vez, como eu falei aqui, tudo relacionado ao CA, ele só pode comercializar o que for aprovado ali e tiver dentro dos parâmetros requisitados. Tá? Comunicar ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho quaisquer alterações dos dados cadastrais fornecidos. Comercializar o EPI com instruções técnicas no idioma nacional, orientando sua utilização, manutenção, restrição e demais referências ao seu uso. Esse item é muito importante, porque toda vez que a gente compra um equipamento, nós precisamos das instruções sobre ele, tá? E foi até abordado em alguns slides anteriores sobre isso, que é o quê? Vou comprar, por exemplo, um capacete. Quais cuidados que eu tenho que ter com ele? Como que eu posso fazer a higienização dele? Como que eu tenho que fazer a manutenção dele? Como que eu tenho que fazer a cautela dele? Então, tudo isso vem especificando. Como usar, para que usar. Então, esse item aqui é muito importante, vir esse manual de instruções, tá? Que vai fomentar as instruções teóricas e práticas a respeito dele. Fazer constar no EPI o número do lote de fabricação, para uma questão de controle. Providenciar a avaliação da conformidade do EPI no âmbito do SINMETRO, quando for o caso. Ou seja, o órgão competente para poder fazer a chancela ali do equipamento. Fornecer as informações referentes aos processos de limpeza e higienização dos seus EPIs, indicando, quando for o caso, o número de higienizações acima do qual é necessário proceder à revisão ou à substituição do equipamento, a fim de garantir que os mesmos mantenham as características de proteção original. Ou seja, volto àquilo que eu falei no slide anterior a respeito do que tem que constar no manual de instruções. Promover a adaptação do EPI detentor de certificado de aprovação para pessoas com deficiência. Ou seja, se houver, não é o nosso caso, mas uma empresa que tenha do âmbito civil, a pessoa tem uma determinada deficiência, por exemplo, na mão, ela pode solicitar uma adaptação para uma luva específica ali, tá? Mas isso é um acordo de parceria ali entre a empresa solicitante e o fornecedor do material. 6.8.1.1 Os procedimentos de cadastramento de fabricante e ou importador de EPI e de emissão e ou renovação do CA devem atender os requisitos estabelecidos em portaria específica. Então, é uma matéria específica que a gente não vai entrar muito aqui nessa seara, mas só para que os senhores tenham essa ciência de que é um procedimento burocrático realmente para atender às normas de segurança, tá? Não é qualquer um que pode simplesmente chegar e fazer um equipamento, tá? E aí vamos falar, como a gente viu anteriormente, vamos falar melhor agora do certificado de aprovação, tá? Então,
para que é o certificado de aprovação. Então, no item 6.9 ele fala exatamente isso, e aí no 6.9.1, para fins de comercialização, o CA concedido aos EPI terá validade. Então, ele estipula mais ou menos uma validade do CA, tá? Então, de 5 anos para aqueles equipamentos com laudos de ensaio que não têm sua conformidade avaliada no âmbito do CIMETRO e do prazo vinculado à avaliação de conformidade no âmbito do CIMETRO, quando for o caso. Ou seja, se não tiver ali a conformidade específica, o CA tem que ter validade de 5 anos, tá? Então, dependendo do equipamento, não tem uma especificação, ele vai ter uma validade de 5 anos. Quando tem uma especificação, ou seja, é algo específico daquele produto, daquele material, ele vai ter uma validade de CA diferente. Pode ser de 3 anos, 7 anos, 10 anos. O órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, quando necessário e mediante justificativa, poderá estabelecer prazos diversos daqueles dispostos no item 6.9.1, certo? Então, que eu falei, dependendo do equipamento, ele vai ter um prazo de validade de CA diferenciado. Todo EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número de CA, ou, no caso do EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número de CA. Então, para que é isso daqui, para a gente poder entender? É justamente para a gente ter um controle, saber qual é o equipamento que é, da onde que ele está vindo. Então, tem que ter, quando a gente vê lá a marca, o número do CA, o número do lote, não é simplesmente para que conste ali naquele produto algumas informações que podem, dependendo da situação, não fazerem muito sentido. Mas o objetivo é justamente esse, é ter uma forma de controle, uma forma de rastreamento, uma forma melhor de se identificar a origem daquele produto. Perfeito? 6.9.3.1. Na impossibilidade de cumprir o determinado no item 6.9.3, visto já anterior, ou seja, se não tem como colocar essas características no produto, o órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho poderá autorizar forma alternativa de gravação a ser proposta pelo fabricante ou importador, devendo constar do CA. Ou seja, não tem como colocar todas essas informações no produto, porque o próprio material do produto não permite, o formato do produto não permite. Então, como que vai ser feito isso? O fabricante vai ver junto ao órgão competente alguma forma de constar isso. E aí, o órgão competente, por exemplo, o Inmetro, vai negociar e vai ver outras formas de lançar essas informações. Tá? 6.9.3.2. A adaptação do equipamento de proteção individual para uso pela pessoa com deficiência feita pelo fabricante ou importador detentor do certificado de aprovação não invalida o certificado já emitido, sendo desnecessária a emissão de novo CA. Então, só essa adaptação que não tem muita competência aqui para a gente. Tá? E aí, vamos falar um pouco da competência do Ministério do Trabalho e Emprego. 6.11. Vamos lá, que é esse item que a gente vai ler agora. 6.11.1. Cabe ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. Então, quais são essas responsabilidades? Cadastrar o fabricante ou importador da EPI, ou seja, a empresa que quer vender um determinado produto, o que ela vai fazer? Ela vai lá solicitar e aí o órgão específico, o Ministério do Trabalho e Emprego, vai fazer esse cadastramento. Receber e examinar a documentação para emitir ou renovar o CA de EPI, estabelecer, quando necessário, os regulamentos técnicos para ensaio de EPI, ou seja, eles vão pegar e vão, para determinados tipos de produto, estabelecer os parâmetros de ensaio. Então, vamos supor, eu quero uma luva de incêndio. Essa luva tem que comportar quantos graus? Vamos supor, tem que comportar 1000 graus. Então, ele vai pegar, vai elaborar uma forma de, em laboratório, colocar essa luva a teste. Então, ele vai colocar, essa luva tem que ser testada da forma tal, no laboratório, para atender o parâmetro. Então, eles vão elaborar de acordo com a característica que o produto deseja atingir. Emitir ou renovar o CA e o cadastro de fabricante ou importador. Fiscalizar a qualidade da EPI,
suspender o cadastramento da empresa fabricante importadora e cancelar o CA. Então, basicamente, a gente vai fazer esse trabalho ali de estratégia de gestão, principalmente de acordo ali com as empresas, e a fiscalização em relação ao produto. Tá? 6.11.1.1. Sempre que julgar necessário, o órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho poderá requisitar amostras de EPI, identificadas com o nome do fabricante e número de referência, além de outros requisitos. Ou seja, teve alguma denúncia ou eles estão no processo de fiscalização, eles podem fazer essa solicitação para manter ali o ensaio e fazer o controle de qualidade. Cabe ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizar e, de acordo com as esferas de competência, as finalidades cabíveis pelo cumprimento desta NR. Então ele vai fiscalizar e vai aplicar algumas sanções de acordo com a necessidade ali, de acordo com a atividade. E para a gente poder fechar aqui, algumas considerações importantes, ou seja, alguns lembretes que a gente vai fazer recapitulando toda essa instrução. Então, primeiramente, o EPI, ele deve conter o CA, que é o certificado de aprovação. Então, nosso EPI, ele tem que ter o certificado de aprovação. Se ele não tiver, ele não serve adequadamente, ele não tem uma chancela de segurança para nos atender profissionalmente. Deve ser fornecido pelo empregador, ou seja, o CBMERG deve fornecer para nós utilizarmos esses equipamentos. O empregador deve fiscalizar e cobrar o seu uso. Então, a gente vai estar ali cobrando, né, seja o comandante de operações, seja o comandante da unidade, seja o chefe da guarnição, o militar mais antigo, enfim. Essas cobranças, elas acontecem justamente não só com o embasamento dessa nota, certo? Como eu falei, era um parâmetro, mas por proposições em boletim, tá? Então, por isso que a gente tem essa cobrança e acaba implicando até em sanções disciplinares caso a gente não venha a utilizar. Então, por isso que tem que ter sempre alguém cobrando. Mas a cobrança, ela deve partir sempre do próprio militar, tá? A cobrança, ela vem de forma externa caso o militar venha a descumprir esse requisito. Deve ser utilizado pelo empregado, ou seja, é uma obrigação nossa utilizar o equipamento. Foi fornecido, a gente tem que utilizar. Certo? É uma obrigação nossa estar utilizando esse equipamento. Deve ser utilizado de acordo com o risco. Então, volto àquele paralelo que eu fiz como exemplo, que não adianta eu utilizar uma luva, certo? Para um propósito diferente. Então, eu tenho que ir para uma colisão de veículo, certo? Eu vou estar fazendo o manuseio ali do vidro. Eu não posso estar fazendo o manuseio do vidro com uma luva de procedimento. Ela não é adequada para aquele risco. Então, eu preciso de uma luva? Sim, mas tem que ser uma luva adequada àquele risco. Caso seja danificado pelo seu uso na função, o empregador deve substituir. Ou seja, estou utilizando uma luva, naturalmente ali, voltando ali a questão do salvamento veicular. Estou utilizando manuseio de vidro, uma luva adequada, a luva sofreu um corte, tá? Mesmo atendendo o risco, ela já estava ali um pouquinho mais gasta, sofreu um corte. Dentro do uso, o empregado está respaldado, tá? Porque ele estava utilizando na sua função. Então, o empregador deverá substituir, ou seja, a OBM responsável tem que fazer a substituição daquele elemento. Tá? Caso seja danificado ou extraviado por erro humano, ou seja, do próprio trabalhador, o empregador deverá substituir, porém o trabalhador deverá ressarcir. Ou seja, se eles vão estar utilizando, vamos supor, a luva. Então, deixou a luva no bolso, de repente caiu, perdeu a luva, voltou, não está achando a luva. Foi um erro humano, foi uma falha do próprio trabalhador. Então, o empregador, o CBMERG, a OAB, vai ressarcir, vai te dar outra, porém, você deverá ter que ressarcir para que seja realmente efetivada essa nota. Tá? Então, o empregador tem que fornecer, porém, se houve a falha humana, o empregado tem que pagar por essa falha. Certo? E se for utilizado também de uma forma indevida, tá? Então o militar está utilizando na folga para um outro objetivo, com uma outra finalidade, que não seja atender a corporação, esse
uso ele não está respaldado também, tá? Então tem que ser utilizado da forma correta. Não foi utilizado, deverá ressarcir. Teve a falha humana, tem que ressarcir a corporação. E com relação à manutenção, tá? Isso é muito importante. Cada equipamento vai ter a sua manutenção específica. Mas o que é importante a gente lembrar? Primeiramente, sempre consultar os manuais de instrução e geralmente o mais comum que a gente consegue aplicar a todos é a lavagem simples, ou seja, com água e sabão neutro, tá? Isso vai depender do equipamento, mas é algo mais genérico, então lavagem simples com água e sabão neutro e a secagem à sombra, tá? É ideal se puder colocar algum elemento ali de vento, um ventilador, um local bem arejado, é o mais adequado, tá? Então essas são as duas recomendações principais para a gente poder fazer a manutenção: água e sabão neutro para a lavagem, local arejado e a sombra para a secagem. E por último item, temos aí a questão do zelo, certo? Que é justamente a gente ter o máximo de cuidado possível com o equipamento para que ele tenha uma durabilidade maior, ele possa nos atender de forma mais segura, ele possa realmente cumprir com o seu propósito. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse senso do que é nosso, certo? Mesmo que seja um equipamento de uso mais extenso, não seja específico, próprio, nosso, mas que a gente possa vir a usar algum dia ou para o próximo possa usar mais adequadamente, a gente tem que manter esse controle, principalmente esse senso de que é algo de todos, certo? E que a gente tem que ter esse cuidado, não só algo que seja propriamente somente nosso, tá? De uso estritamente individual, mas também esses elementos, mesmo que sejam individuais, mas que várias pessoas usem, a gente tem que ter esse zelo justamente para que a gente possa cumprir e manter a vida útil do equipamento, certo? E aí, para a gente fechar, uma frasezinha de reflexão, que é: uma coisa não se torna justa por ser lei, mas se torna lei porque é justa. Barão de Montesquieu. Então, senhores, basicamente essas normas que a gente segue, boletins, os protocolos, geralmente eles não são impostos, certo? Eles não são algo especificamente de cima para baixo. Geralmente são situações que nós já fazemos e que são realizados, né, para a forma burocrática de padrão, que eles são devidamente prescritos, para que justamente as pessoas possam ter esse conhecimento generalizado. Então, a gente faz de forma padronizada para que cada um possa saber exatamente o que ser feito. Então, não adianta a gente fazer aqui de uma forma e em outro local fazer de outra. A gente tem um rito a ser seguido, tá? E a gente falando de EPI, não teria como a gente deixar de fora essa charge aí, que é o seguinte: então estão os bombeiros lá fazendo um combate no fogo em veículo, tá? Então está o bombeiro ali na frente utilizando o EPR completo e o bombeiro de trás sem utilizar. E no ar, esse elemento aí verdinho, né, é um elemento nocivo, carcinogênico, ou seja, que causa câncer, que pode causar câncer. E aí o bombeiro de trás que está sem EPR está tirando sarro ali do bombeiro da frente que está com o EPR completo. Ele fala: ó, você está ridículo utilizando esse EPR completo, é só um fogo em veículo, é só um foguinho em veículo. Mas, apesar de aparentemente ser um evento que é mais simples, né, aparenta ser mais simples, ele tem elementos ali nocivos, tá? Então, a própria fumaça ali, ela causa, entre muitos danos, o problema do câncer. Então, imagina só, de repente, em um evento, você se expondo ali àquela fumaça, talvez você não venha desenvolver. Mas imagina que a cada mês você pega um fogo no veículo. Então, ao longo de um ano, já são 12 eventos. Imagine ao longo de 30 anos da carreira, certo? Então, quanto mais a gente se expõe desnecessariamente, maiores são os riscos que nós vamos absorvendo. Então, esse é só um exemplo de reflexão que é muito comum no fogo no veículo, realmente, os militares não utilizarem o EPRA, tá? Mas é muito importante o seu uso. Então, fica essa reflexão aí. Espero que tenham gostado da instrução, espero que tenha sido proveitosa. E a gente se vê nas próximas instruções e nos fóruns.